escolhido, do momento da colheita e do determinante escolhido. A existência de correlação entre o limite permissivo de exposição equivalente e as alterações dos índices biológicos ou a ocorrência de doença deve ter sido comprovada. Claro, né? Senão não serve o elemento como índice de exposição. Está aqui. Aumenta a concentração do indicador. Aumenta a concentração do ambiente. Essa é uma correlação positiva direta. No caso do enzima, pode acontecer uma correlação indireta. Aumenta uma coisa e diminui a outra. Isto a gente tem que conhecer com profundidade, mas a gente tem que conhecer que isto acontece. E para cada tipo de produto químico que a gente está lidando, a gente tem que saber isso. Conceito do grupo homogêneo de risco. É um subconjunto de trabalhadores com um grau aparentemente semelhante de exposição sob o ponto de vista de um ou mais fatores de risco, um ou mais substâncias químicas. E eu coloquei lá em itálico, avaliação subjetiva e desarmada do observador. Eu quero explicar com isso o grau aparentemente semelhante. O que é o aparentemente semelhante? É o que a gente acha que este grupo que está do lado de cá, em relação a uma exposição X qualquer, ele é diferente do grupo que está do lado de lá, sob meu ponto de vista, sem que eu vá medir coisa nenhuma. Em princípio, pelo fato da fonte do produto que a gente está lidando, ficar na metade de lá, em função das características de peso molecular, essas coisas todas aí, esse produto dificilmente chega para o lado de cá. Aquele grupo de lá é diferente do grupo de cá. É um grupo homogêneo e o grupo homogêneo 2, mas sem medir nada. Então, aos olhos do observador, aos sentimentos do observador, são diferentes. E eu tenho minhas justificativas pela própria característica da substância química. Tá certo? Isso é grupo homogêneo de risco. O grupo homogêneo de risco ou de exposição, ele não obrigatoriamente está ligado com funções. Ele pode ser juntado pela função ou pela atividade, pela localização do posto de trabalho, equipamentos, etc. Mas não obrigatoriamente está ligado com isso. Eu posso ter grupo homogêneo de risco, grupo homogêneo de exposição em relação a determinada substância química em diferentes salas. Nós temos essa sala, nós temos a outra sala, mais a outra sala, onde esse elemento existe, é utilizado, é manipulado. E eu posso dizer que todos eles fazem parte do mesmo grupo de risco ou de exposição. A não ser que tenha acontecido um vazamento. Na sala C aconteceu um vazamento na semana passada. E nós estamos fazendo avaliação agora, nesta semana. Isso pode ter causado uma superexposição para a turma do grupo da sala C. Tá certo? Eles vão constituir um subgrupo do grupo homogêneo. Normalmente está tudo junto com a gente, mas desta vez, por causa desse vazamento, dessas condições especiais, aquele grupo ficou separado, ficou diferente. É um subgrupo. Existem indicadores biológicos que mostram a dose do produto químico, por exemplo, chumbo no sangue, e existem
indicadores biológicos que mostram o efeito, que é o ALAU, no caso do chumbo. Então, trata-se da medição de uma substância química ou de seu metabólito em fluido biológico, que reflete a quantidade real absorvida e a dose no sítio. Na verdade, ele não reflete, não precisa refletir a quantidade real. Ele pode refletir a concentração da substância química possível, né, estimada para aquele local. E o de efeito reflete uma ou mais alterações fisiológicas decorrentes da ação da substância química nos sítios de ação. Uma coisa bastante complicada para nós é isso aqui, ó. Alterações comportamentais. Os tais dos testes psicotécnicos, os tais dos testes psicofisiológicos. Esses testes, eu me cansei de estudar. Cheguei à conclusão que, pelo menos para a época que eu estudei, elas não serviam para coisa nenhuma, porque não existia um padrão. Quando a gente tem padrão porque é número, porque é objetivo, é fácil. Quando você fica na paz, olha, respondeu 75% do questionário, aí então é positivo. Respondeu 60%, aí então é negativo. Podem ter respondido perguntas mais relevantes ou menos relevantes, isso pode ser uma diferença bastante importante. Não dá para a gente utilizar como... isso daqui é da legislação, da nossa norma da NR7, acho que não precisa abordar isso. Precisa? Podemos pular? Pode. Não tem dificuldade em interpretação dessas coisas, né? Esse valor de referência também é tranquilo. Quando que a gente deve realizar o monitoramento biológico? Na admissão, periodicamente, na mudança de função, na exposição excessiva ou suspeita de exposição excessiva, seja por conta de dados clínicos, seja por conta de dados da higiene ocupacional. Pós-afastamento prolongado, no desligamento, se a gente observar esses tópicos todos, é quando a gente tem que fazer exame médico quando a gente tem que fazer exame médico, quando a gente deveria emitir o ASO, né? Nessas condições aí, certo? O monitoramento biológico também seria interessante realizar nessas mesmas ocasiões. Não há necessidade da concomitância. Você pode fazer o exame médico concomitantemente com o monitoramento biológico, para facilitar eventual interpretação, para permitir escrever um trabalho para publicar, tá certo? É só tomar cuidado com a questão ética aí. Mas você pode fazer nessas mesmas condições aí. O que eu normalmente digo é, quando você exige no exame médico periódico uma coisa, não se esqueça que essa mesma coisa deve ser feita também na admissão, na mudança de função e na demissão, no desligamento. Isso também varia de acordo com a interpretação, à vontade do médico coordenador, né? Pode fazer em várias situações, em várias ocasiões. Muito importante é isso aqui, ó. Situação de exposição. A gente deve entender que na semana que a gente está fazendo a colheita de material, a exposição foi regular, foi regulamentar, foi normal, foi a média. Não pode ter havido nenhuma exposição
acima, nem uma exposição abaixo, porque uma linha de processo parou. Por conta da produção, ou por conta da necessidade da produção, ou por conta de quebra de algum equipamento. Então, essa linha parou. Isso interferiu em toda a exposição de todo mundo que trabalha nessa sala. Não faz a avaliação, não faz a colheita de material. Outra coisa interessante de a gente lembrar é isso aqui, né? Num dia frio como esse, a possibilidade de a gente inalar substâncias químicas que estejam presentes no ar é menor do que num dia quente. Certo? Num dia úmido, a umidade relativa do ar 85, 95%, a condição, a chance de eu inalar uma substância química que evaporou é menor. A concentração dessa substância química é menor. Eu trabalhei muito na região de Cubatão. A região de Cubatão deve ser parecido com a região de Morretes aqui, né? Só que uma diferença. Aqui, Morretes é frio. Hoje, por exemplo, Morretes é frio. Hã? Mais quente do que aqui, mas é frio. A mais Paranaguá? Paranaguá não é igual ao Santos? Sim. Tá. Não, eu falei Morretes porque é pé da serra, né? Lá também é pé da serra, né? Tá. Mas de qualquer forma, a umidade relativa do ar na região de Cubatão, na época que eu trabalhei por lá, era mais de 90%. Sim. Média maior que 90%. É muito úmido. Na verdade, eu não trabalhei com substância química, eu trabalhei com calor. Eram pessoas que tinham que trabalhar totalmente enclausuradas em si, com roupa impermeável, coisa desse tipo, com armandado e tudo mais, em relação à temperatura. E a temperatura média daquela região é quase 30 graus. Então, quente, muito úmido. Nós fizemos com que o trabalhador pudesse trabalhar ou trabalhasse dessa forma enclausurado, porque estava trabalhando com um produto químico altissimamente tóxico. Ele tinha que trabalhar enclausurado dessa forma. A gente sugeriu que o ar mandado não ficasse só na máscara. A gente sugeriu que o ar mandado ficasse no corpo inteiro. Então o cara chegava no local de trabalho para substituir o trabalhador anterior, eles desencatavam o ar do cara que estava trabalhando e engatavam no cara que estava chegando. O cara que estava chegando chegava lá e fazia assim. Enchia, né? E o ar-condicionado era um ar mais seco, 70, 75% de umidade relativa, para o cara poder suar, para ele poder trocar calor e ficar mais fresquinho. O cara que saía de lá, ele saía, ia para um local de descanso distante do local de trabalho dele, coisa de 200 metros longe. Ele tirava a roupa impermeável, tomava banho, lavava a roupa impermeável com lava-jato, alguém lavava para ele, ele pendurava a roupa no cabide, deixando secar, saía da roupa, ele não vestia a roupa, ele não desvestia a roupa, ele saía da roupa, né? Ele saía da roupa, ia para o banheiro, tirava a roupa de baixo, na verdade era um pijama de moletom, para deixar o contato dele mais agradável em relação à capa que ele sentia impermeável. Colocava isso daí na coisa de lavanderia, tomava um banho, botava um pijama desse daí, ia para a sala de conforto, onde ele tinha água, tinha bolachinha, tinha televisão, ficava lá 45 minutos descansando. Aí ele saía de lá, entrava na roupa,
ia substituir outro, levava 15 minutos para chegar lá. Então, cada hora se fazia esse tipo de troca. Essas condições climáticas eram extremamente importantes por conta da sobrecarga térmica. O gerente da operação, claro, engenheiro, né? Não estou falando mal de engenheiro, não. Engenheiro, pô, não precisa dessas coisas, dá muito trabalho, deixa o cara 2 horas, troca a cada 2 horas. Troca uma vez de manhã e uma vez à tarde. Não precisa trocar 3 vezes, né? Primeiro cara que ele mandou fazer, desmaiou. A sobrecarga térmica foi maior do que indica a nossa ANR. Então, ele não fez o trabalho que tinha recomendado de trocar cada hora. Né? Também não sei por que eu fiz isso, mas eu recomendei que a pessoa permanecesse nessas condições de roupa fechada, impermeável, etc., no máximo 60 minutos. E ele tinha 45 minutos para ficar descansando lá, 15 minutos para ir de volta. Tá certo? E olha, funcionou perfeito. Satoshi, você tinha razão. Alguma coisa a gente dá bola dentro, né? É por alguma razão. A gente conhece alguma coisa a mais que eles. Tá certo? Então, aqui também é muito importante fazer essa questão das condições climáticas, é bastante importante, principalmente por causa das condições de evaporação das substâncias químicas que ficariam à disposição do nosso sistema respiratório. Alguns aspectos éticos. Nas finalidades, tem 2 slides de finalidade. Nas finalidades aparecem alguns aspectos éticos importantes. A finalidade, não sei se principal, uma das principais finalidades do monitoramento biológico deveria ser assegurar a saúde dos trabalhadores. Deveria ser nosso, médico, isso. Nem sempre é assim. Mas a gente deveria brigar para que isso acontecesse. Atendimento à legislação. Porque a lei manda fazer. Isso é triste, né? Porque a lei manda fazer, porque a fiscalização está enchendo o saco, porque o Ministério Público está de olho na gente. Isso é muito triste. Mas também é uma necessidade. Não pode deixar de atender à legislação. Atendimento à demanda sindical, essa é outra coisa triste, mas também a gente não deve deixar de fazer, porque é do sindicato. Eu acho bastante interessante, bastante importante a gente conseguir se dar bem com a atividade sindical. Se a gente tiver que reclamar de alguma coisa, se for para o trabalhador, eu não consigo fazer nenhuma negociação. Com o sindicato eu consigo pelo menos fazer uma negociação, principalmente se o sindicato for crível, se os trabalhadores acreditarem no sindicato que tem, nos líderes sindicais que tem. Atendimento à demanda pericial, esse é triste. É a empresa que presta serviço, eu não sei se vocês são donos dessas empresas, se alguém é dono dessas empresas, mas a empresa é contratada para prestar serviços de medicina do trabalho terceirizada, né? Numa outra empresa. E acerta com o dono da empresa que a gente cobra por procedimento. Consulta é um procedimento, exame A é um procedimento, exame B é um procedimento. E você acaba fazendo vários exames porque você ganha por procedimento. Quem estava contando a história do supermercado? Foi o Paulo? Então, estava contando a seguinte história, né? Que uma doutora, uma doutora que saiu daqui, foi formada aqui no Paraná e foi trabalhar num outro lugar. E encontrou com o Paulo recentemente. Como vai, professor? Como vai? Como é que você está? Eu estou trabalhando em tal lugar.
20 horas, em um tal outro lugar, 20 horas. Ah, e como é que você está? Ah, eu estou trabalhando num supermercado. Agora eu posso falar, né? Não preciso falar o nome, não preciso identificar. Estou trabalhando no supermercado. Estou muito contente. Por quê? Hoje eu trabalho lá um ano, hoje eu sou reconhecido reconhecida, era mulher, pelos funcionários. Fala oi. Toda vez que eu entro, o pessoal me cumprimenta sorrindo. O que aconteceu? É o seguinte, o caixa, o desempenho do caixa era medido por volume. Olha a história, hein? Era medido por volume. Para aumentar o volume, você compra uma caixa de leite, seu HT aí. Eles desmanchavam o pacotão e passavam um por um. Tiravam as garrafas, passavam um por um. Então, em vez de passar uma caixa de uma dúzia, passa 12. Isso aumenta a produção. E eu mostrei, e essa médica, né, mostrei ao patrão que estava tudo errado, que não devia ser. Do ponto de vista médico, do ponto de vista legal, que tinha passivo trabalhista. E eles autorizaram a mudar. Não é mais por volume a contagem do desempenho. Então eles passam a caixa. E isso aliviou demais o trabalho dos caixas. E todos sabem que fui eu que negociei isso com o patrão. Eles me cumpriram, todos os caras, doutora! Pode um negócio desse? É complicado, né? A gente complica, né? Muitas vezes a gente entra nessas complicações, né? Para assegurar a saúde dos trabalhadores, esse é um objetivo, uma finalidade extremamente importante. Detectar superexposições. Existem algumas superexposições que são por causa da conduta do indivíduo. Existem algumas superexposições porque o cara realmente esteve mais exposto do que o normal. Monitorar a exposição dos trabalhadores e detecção precoce de alterações. Essas coisas todas aí, pessoalmente, eu acho extremamente bom, extremamente ético. Faltou aí, qualidade do índice de exposição. Outra coisa ética. Monitoramento biológico nunca deve ser o principal método de controle de exposições ocupacionais a substâncias químicas. Ele sempre deve ser considerado complementar ao monitoramento ambiental. Se na fábrica que você trabalha, existe um programa de higiene ocupacional implantado, é correto e é válido você implantar ou sugerir-me implantar um programa de monitoramento biológico. Não se faz nada de higiene ocupacional, nem próprio, nem terceirizado. Não é monitoramento biológico que vai garantir para você que as pessoas estão ou deixam de estar intoxicadas. Deve ser implantado quando oferece alguma vantagem sobre o monitoramento ambiental apenas. A gente lida com saúde humana e a gente normalmente não dá chance para o azar. Nosso trabalho tem que ser 100%. Outro dia eu estava conversando com um engenheiro, que a rachadura aqui, a rachadura lá da minha casa, ele falou assim, doutor Satoshi, aqui é o seguinte, é que a norma do coisa manda fazer pelo menos 40% de reforço a mais por causa da segurança.
Então, a gente coloca 40% a mais de ferro quando precisa, 40% a mais de cimento para não rachar, tá certo? Mas isso faz com que a massa fique assim, um assado, e por causa da secura, por causa da dilatação, ela acaba rachando. Essa é a diferença, né? A gente, quando faz uma cirurgia, não pode dar 40% de margem dele. É preciso, é 100%, nós trabalhamos com 100%. É mais ou menos isso que está dizendo aqui, né? Quando a gente sabe que a dosagem ambiental está abaixo do limite de ação, no nível de ação, deixa eu inverter. Quando os meus dados históricos, nos últimos 4 anos, da higiene ocupacional, indicam que os trabalhadores desta sala aqui, todos eles estão expostos a concentração menor do que o nível de ação para uma determinada substância química. Eu, como médico, de posse destas informações, posso abdicar, posso deixar de fazer o monitoramento biológico que eu vinha fazendo? Se eu faço a avaliação ambiental e sei que está acima do nível de ação, acima do limite de tolerância, eu não preciso fazer, não devo fazer monitoramento biológico. Eu sei que está acima. Se está entre limite de tolerância e nível de ação, eu devo fazer. Agora eu estou dizendo que está abaixo, historicamente está abaixo. A emissão desse produto químico está controlado. Como tem 4 anos, eu digo, está 100% controlado. Posso deixar de fazer o monitoramento biológico para aliviar o meu orçamento? Para poder chegar para o chefe no final do ano e falar, esse ano eu economizei 25%. Hein? Nessa crise aqui eu economizei 25%. Posso fazer isso? E se não posso, por que não posso? Não? Mas, doutor, o senhor que deu um monte de palpite certo hoje de manhã. Teoricamente a gente não precisa fazer. Mas como a variabilidade não só depende das condições ambientais, mas depende das pessoas também, dependendo da gravidade da intoxicação, a gente deveria fazer. Né? Aquele negócio do indicador que indica que pode ser superexposição, pode não ser, mas não tem significado. Não tem significado de doença ou intoxicação, não tem um negócio desse, um EE, né? A gente deveria fazer. Porque pode indicar a intoxicação de uma pessoa. Se eu conseguir achar a intoxicação de uma pessoa precocemente, já valeu todo o dinheiro gasto. Eu não sou defensor de gastar tudo que precisa gastar só.